sabe como receber mensagens do Apache Kafka? Ou como inicializar um Kafka Consumer? O que significa a operação de rebalancing para o Kafka Consumer? Ou o que é exactly once, at least once? O que é isso? Quer saber essa resposta? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre Kafka e sobre Kafka Consumer. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e hoje eu vou falar exclusivamente de Kafka. Eu estou numa série de vídeos chamado Apache Kafka do Zero e nesse eu vou falar sobre como receber mensagens, sobre o Kafka Consumer em si e um pouco mais, né? Então, vamos lá. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte e veja os vídeos anteriores. É muito importante você ter ciência do que para que serve o Kafka, que foi o nosso primeiro vídeo, ou como subir um broker Kafka e como enviar mensagens para o Apache Kafka. É muito importante você conhecer como enviar mensagem para você consumir mensagem, obviamente, né? Bom, quais são os pré-requisitos desse vídeo? Se você quiser fazer as atividades que eu proponho nesse vídeo, caso você esteja fazendo as atividades, né? Se você quiser só assistir o vídeo, fica à vontade. O pré-requisito é que você tenha um broker Kafka em execução. Então, assim, em muitos casos, a empresa já fornece um broker Kafka, um Kafka Staging para teste. Se você quiser usar ele, fica à vontade. Você vai ter só que saber o Bootstrap Server desse cara para poder conectar nele, né? Também você tem que ter um tópico criado, né? É muito importante, assim, antes de você inicializar o consumer, o tópico já esteja criado. Outra coisa importante também, tem muito erro de produção com isso, né? Se você apagar o tópico e recriar ele, é interessante você reinicializar o seu consumer. Por quê? Tem alguns metadados de execução que são reinicializados se você apaga um tópico. E esses metadados são salvos em memória. Então, assim, se você tem um consumer em execução e você apaga o tópico, ele vai parar de funcionar, ele não vai funcionar corretamente. Eu recomendo que você pare o consumer e reinicialize ele. Outra coisa importante, que você tenha mensagens já enviadas ao tópico. Não adianta consumir um tópico que não tem mensagens, não vai acontecer absolutamente nada. Então, assim, antes da gente entrar basicamente no que é o Kafka Consumer e como ele funciona, vamos falar sobre as responsabilidades de um Consumer Kafka. Lembra que eu falei lá nas responsabilidades do produtor Kafka, que o produtor vai definir quais que são as partições, vai serializar o objeto em binário e vai enviar, que o broker Kafka ele não conhece a estrutura do conteúdo que está lá, para ele tudo é binário, ele não tira informação nenhuma daquele dado que está lá, tudo é binário, né? Muito similar com o consumer. Porém, no consumer a gente vai fazer o quê? A gente vai deserializar ao invés de serializar, e o consumer vai definir quais partições ele vai consumir, né? Diferentemente do producer, que ele define qual partição a mensagem vai pertencer, aqui ele define qual partição ele vai consumir. O que vai acontecer? Um consumer vai consumir um conjunto de partições. A gente vai entender muito bem disso. Tem algumas estratégias de balanceamento de carga, de definições de partição. Eu recomendo até você olhar esse Partition Assignment Strategy. Assim, você não precisa conhecer essas estratégias para você implementar o seu Kafka Consumer. Mas se você quiser entrar a fundo como funciona, dá uma lida, abre o código desse Range Assignment, Round Robin Assignment, Stick Assignment, para você ver como é que ele funciona por debaixo dos panos, né? Caso você não queira, fica à vontade. Aliás, recomendo você fazer isso só quando já tiver uma familiaridade com o consumer. Então, vamos voltar ao nosso vídeo aqui, né? Ao nosso conteúdo. Falar das responsabilidades, vamos dar uma olhada agora no consumer em si. O consumer vai ser muito similar ao Kafka Producer, né? A gente vai ter que inicializar um conjunto de propriedades e inicializar ele, basicamente, né? E assim, a primeira propriedade que a gente tem que inicializar, a gente tem que definir ela, né? Que será os serializer. Lembra que a gente tinha o key e o value de serializer? Aqui a gente também vai ter o key e o value de serializer. Pegadinha isso aí, né? Serializer para o producer e deserializer para o consumer. Vamos dar uma olhada só para lembrar como é que foi o serializer que a gente implementou
no nosso consumer, né? Ele recebia, era um deserializer, é uma interface que ele recebe um objeto de negócio, no caso aqui eu tenho um geolocation, que é latitude e longitude, e eu transformo num byte array. E eu usei um byte buffer para fazer isso. Então eu boto a latitude, boto a longitude e transformo num byte array. Aqui eu tenho as informações de tópico e o meu objeto de negócio. Tem um outro método que eu tenho os headers, eu posso usar, se eu quiser implementar esses métodos, é só entrar na interface de serializer que eu vou ver esse outro método, se eu quiser implementar ele, se eu quiser usar os headers para serializar o meu objeto de negócio. Né? No deserializer vai ser muito parecido, só que é a operação contrária. Eu recebo o tópico, o byte array, o meu dado como byte, e tenho que transformar ele num objeto de negócio. Da mesma forma, deixa eu até ver se eu abro esse cara aqui, para a gente ver quais são os métodos que tem dentro dele, para a gente dar uma olhada. Observe que a gente tem o deserializer aqui, né? A gente recebe só o tópico. E deixa eu ver se tem... não, só tem esse tópico, né? Vamos ver o serializer. Deixa eu dar uma olhada no 3... não, eu tô eu tô no 3.7. Deixa eu dar uma olhada aqui no 3.7. No 3.7 eu tenho só o tópico e o dado. Observa que eu tenho outros métodos aqui inerentes de outro método, de uma outra classe. E nesse eu vou receber os headers. Se eu quiser implementar esses headers aqui, eu posso implementar e eu vou deserializar baseado nos headers. Então é muito importante assim conhecer essa interface. Observa aqui que eu já recebo byte buffer. Tem uma série de outros métodos que eu tenho aqui no Common Deserializer. Se eu quiser usar essas configurações. Eu nunca usei os headers para deserializar, mas é até uma boa caso você queira fazer isso, né? Então, vamos ver aqui. Definindo o meu deserializer, eu tenho que definir o key e o vale, eu vou ter que olhar para outras propriedades, né? E quais são essas outras propriedades aqui importantes? Eu listei as duas mais importantes, elas são muito importantes mesmo para um consumer, até mesmo para o nível iniciante. A primeira dela, eu creio que é mais importante até mesmo que um deserializer, é o Group ID. O ID do grupo. Para a gente entender o Group ID, a gente tem que entender que o cluster ele não funciona sozinho. Ele funciona, o consumer ele não funciona sozinho. Ele sempre funciona como um cluster. Então, por exemplo, se eu tenho um consumer consumindo de um tópico, eu tenho duas opções. Ou ele vai receber todas as mensagens daquele tópico, ou ele vai compartilhar o consumo daquele tópico com um conjunto de grupos. E eu defino esse conjunto pelo meu Group ID, que nada mais é do que uma string. Então, assim, definindo meu Group ID, todos os meus consumers com o mesmo Group ID vão entrar em cluster e vão compartilhar, e vão dividir as partições entre si. Então, se eu tenho 10 instâncias de meu consumer rodando com o Group ID, o que vai acontecer? Eu vou dividir meu conjunto de partições. Se eu tiver 1000 partições, eu vou dividir 100 para cada uma ali, e cada consumer vai consumir 100 partições. Eu não recomendo ter 1000 partições não, tá? Assim, às vezes, no máximo que eu vi foi 160. Até porque a gente vai poder escalar o número de consumers até o número máximo de partições, né? Então isso é muito importante. Outra coisa importante aqui é essa escalabilidade. Quando eu tenho um Group ID, o máximo número de instâncias que eu posso ter naquele grupo vai ser o número máximo de partições que o meu tópico tem. Se eu tiver mais consumer do que partições, alguns consumers vão ficar em standby. O que é? Ele vai estar ali, vai estar funcionando, só que ele não vai retornar nada, vai ficar funcionando ali, esperando que um outro morra para ele assumir a carga daquele consumer que morreu. A outra propriedade importante é o Auto Offset Reset. Vale lembrar que todas essas propriedades estão definidas na documentação do Kafka e eu sempre recomendo você a ler a documentação. Eu sempre falo que a documentação para o desenvolvedor Kafka é sua melhor amiga, né? Ela vai estar sempre atualizada, para versões novas do Kafka surgem parâmetros novos, aí se você usa o cliente que você usa, vai ter que olhar quais são os parâmetros que existem. E para o Auto Offset Reset, o que serve o Auto Offset Reset? Vamos pensar assim, eu tenho um consumer novo com um Group ID novo. Da onde ele vai inicializar o consumo dele? Da mensagem mais recente ou da mais antiga? Ou ele não vai inicializar? Bom, isso vai depender do valor dessa propriedade. Se a gente tiver no earliest,
na mais antiga, ele vai pegar e vai consumir a partir da mensagem mais antiga que existe. Ah, então vai consumir a partir da primeira mensagem. Não. Pode ser que ele consuma a partir da primeira mensagem. Isso depende de como o tópico está configurado. Por padrão, isso eu já devo ter falado, o tópico é configurado para salvar a mensagem dos últimos 7 dias. Mas pode ser que ele salve, ele tenha uma configuração ali que salva todas as mensagens. Então, assim, se você não mudou a configuração, ele só vai ter mensagem dos últimos 7 dias. Então, ele vai começar a consumir dos últimos 7 dias. A gente tem que lembrar que o Kafka, eu já devo ter falado isso também, a configuração padrão dele é para tratar dados estatísticos, dados que são analíticos, fazer análise de dados, né? Então ele não vai salvar todos os dados por padrão. Você pode configurar, a gente vai olhar nos próximos vídeos como é que faz isso. Não no próximo, mas nos próximos, né? A outra configuração é o latest. O que é o latest? Quando você vai iniciar o seu novo consumer, ele vai ler a partir da última mensagem enviada. Então ele vai desconsiderar todo o histórico desde o momento que você inicializa o novo consumer. E tem um known. O que é um known? Que ele vai dar uma exception. Tipo, ele vai pegar e vai dar uma exception se aquele consumer não existe. Então, assim, pode ser até interessante que se você tem um consumer aí que você já sabe que ele está rodando ali, bota para known e vê se ele não perdeu dados, vê se ele não perdeu os metadados do consumo, né? O padrão dele é o latest, vê que eu falei, né? Ele não está preocupado em processar todos os dados, ele está preocupado em ter o maior throughput, em processar dados analíticos, né, não transacionais. Então, assim, o padrão dessa propriedade é o latest. Se você não definir, você vai inicializar um novo consumer, ele vai ignorar todo o histórico de mensagens e você vai ter que enviar novas mensagens para ele consumir. Pode ser que seja interessante em ambiente de testes, né? Então fica a dica aqui já. Então, sim, vamos inicializar um consumer novo, vamos ver como é que ele funciona na prática, né? Eu vou inicializar um consumer, eu vou dizer um consumer bem simples, né? Poderia até ser mais simples. E o método de funcionamento dele, a semântica dele vai ser at least once. O que significa at least once? Ele vai estar configurado para que, se der algum problema, ele só vai consumir, ele vai consumir ao menos uma vez cada mensagem. A gente vai entender isso aqui. Para começar, a gente está setando o Bootstrap Server. Se você não lembra o que é o Bootstrap Server, volta no meu vídeo anterior. Para que serve o Bootstrap Server? Para você conhecer o cluster Kafka. Ah, mas o meu tá dando um erro aqui que ele fala que ele não conhece, ele está tentando conectar com outro cluster, com outra máquina desse cluster. É porque quando eu inicializo meu consumer, ele vai pegar as informações de cluster com o primeiro que tem nessa lista e depois ele vai conectar com aquele que ele precisa consumir mensagens, né? Lembra que eu falei que o consumer vai consumir de um conjunto de partições. Então, assim, não vai estar conectado a todos os brokers do cluster, vai estar conectado ao conjunto de brokers que tem aquele conjunto de partições, né? A minha segunda configuração é o meu Group ID, muito importante esse aqui. Esse aqui vai definir como é o seu consumer. Ah, mas eu quero que cada consumer desse grupo consuma todas as mensagens do tópico. Existem casos de uso assim, eu já implementei diversos. O que você faz? Você joga um UUID aqui, você bota um mais UUID e bota random UUID to string. O que isso vai fazer? Vai criar um sufixo nesse consumer e todas as vezes ele vai consumir mensagens novas. Aí lembra lá do auto offset reset que eu acabei de falar. Se você usa isso, uma coisa interessante de fazer também é olhar a idade dos metadados e como configurar ele nesses tópicos, nesses grupos de consumo que você está vendo. Tem como fazer isso aí, só dá uma lida nas configurações. A gente pode falar disso em outro vídeo, mas eu não vou falar disso agora, né? A idade máxima do metadado, né? Depois a gente vai definir qual que é o Key Serializer e o Valid Serializer. Eu estou usando o exemplo que tem nesse repositório aqui que está linkado no vídeo, né? Eu vou ter o Geolocation Serializer e o Weather Info Serializer, né? Então tem o Key e o Valid. Lembra que toda mensagem tem o Key e Valid, eu falei isso no vídeo anterior. Caso não lembra, volta lá. E por fim eu defino o Auto Offset Reset.
Ah, se eu tô vendo aí que você não tá usando esse ID que tá aqui na página, né, na documentação. Isso aqui é um string, eu poderia botar esse string bem aqui, né? Porque no Java tem uma classe chamada consumer config, que já tá todas as propriedades lá do consumer e com documentação. Se você abrir o código dessa classe, você vai ver que tem documentação lá nessa classe. Então, assim, aqui eu criei o quê? As propriedades que eu vou inicializar o meu consumer. Agora eu preciso fazer o que mais? Posso criar no consumer? Você até pode. Só que eu vou botar um passo aqui super interessante para quê? Para fazer um graceful shutdown. O que é um graceful shutdown? Eu vou usar a JVM para que a JVM me informe o momento que aquele processo está sendo finalizado. Então, ali, se eu tenho o meu software rodando ali no Kubernetes ou em qualquer outro lugar, quando o software quando é pedido que ele finalize, quando você dá um Ctrl C ali, ou mesmo quando o Kubernetes vai lá e manda dar um kill naquele software, ele vai mandar um sinal para o sistema operacional, que a JVM captura esse sinal, né? Não só a JVM, todos os sistemas operacionais mandam esse sinal para os processos, né? E eu posso fazer um shutdown hook. O que é o shutdown hook no Java? Até recomendo você ir procurar o Javadoc dessa classe, né? Eu vou deixar linkado aqui para você dar uma olhada no que é o shutdown hook, né? É uma thread que vai ser inicializada no momento que você recebe esse sinal, né? E o que essa thread vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, agora eu não quero que você rode mais. Parou. E depois me espere o consumer finalizar. Muito importante isso. Então, assim, eu estou usando esse countdown let, que é mais ou menos um contador, para dizer assim, ó, quando contar até quando eu contar até um, eu vou estar finalizado. Beleza, né? Inicializei, não contei nada, né? E eu vou esperar esse countdown let. Ah, cara, e essa interrupt exception que é muito chata, que eu não sei o que fazer com ela. Quando tem uma interrupt exception, aqui eu vou ter que parar um pouquinho o Kafka e falar um pouquinho do Java. Quando tem uma interrupt exception, o que isso significa? Existem dois sinais que eu tenho no Java, né? O sinal que é o 9, no Java não, qualquer sistema operacional, que é o 9, quando você dá um sudo kill -9 lá, que é um sinal -9 que eu estou falando para o quê? Eu estou querendo acabar com aquele processo agora. Quando eu acabo com aquele processo agora, eu chamo o interrupt exception é chamado. Então o que acontece é o seguinte. E quando eu tenho o -15, o que é o -15? É quando eu falo para o software, olha, finaliza aí que eu tô de boa, mas eu quero que você finalize, tá? E aí eu chamo o -15, né? O sinal -15. O 15. E aí, se você quiser olhar a documentação do Linux para saber isso, eu vou até deixar linkado aqui para se você tiver dúvida, né? Quando eu chamo o -15, ele chama o shutdown hook. Quando ele chama o -9, ele só manda um interrupt exception e você tem que finalizar o mais rápido possível. Ah, pô, mas eu sempre ignoro essa exception. Por isso que seu computador trava às vezes, seu JVM trava. Por quê? Porque você não pode travar esse cara. Você tem que finalizar o que estava fazendo e matar a thread, né? Então, no caso, eu sempre chamo um current thread interrupt. Eu falo assim, ó, beleza, finaliza o que eu estou fazendo, eu estou finalizando essa thread. Por que eu estou botando esse cara aqui? Porque primeiro eu tenho que botar, né? Porque, assim, é uma coisa que eu tenho que tratar. Se eu não tratar, esse erro vai subir e alguma coisa vai ficar. Eu faço uma finalização suave aqui, sem aquelas mensagens de exception. Fica bonito a saída, né? E por fim, porque eu quero tratar bem esse código, eu quero que ele finalize de forma corretamente, né? E assim, mas o Java sempre pede esse cara. Sim, até porque ele tá falando você, olha, cara, tenta ver o que você tá fazendo aí. Se você bota um sleep, um wait, sempre vai ter essa exception, né? Então vamos lá. Aqui eu levantei o meu shutdown hook. E agora eu vou inicializar o consumer. Vê que meu código é bem simples. Eu tô botando aqui, eu estou omitindo o método consumo, porque ele vai ser o que vai ser consumido, né? Ele vai ser do tipo consumer record, não consumer records é o meu retorno, chave mensagem. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu inicializo o meu consumer. Observe que eu estou botando entre try catch aqui. Por quê? Porque ele é um recurso, né? Se eu não finalizar esse cara, vai ter threads em background ali que vão ficar perdidas. Sempre finalize um consumer depois que você para de utilizar, se você fecha ele, né? E também que você vai comitar as suas mensagens consumidas, né? Depois que eu inicializo o consumer, o que eu faço? Eu dou um assign no meu tópico. Observa que eu tenho uma lista de tópicos. Eu posso ter um assign de diversos tópicos, né? Por isso que eu coloco aqui, eu recebo a informação de tópico. Eu posso fazer deserialização baseado na informação de tópico. Então, eu tenho eu posso fazer o subscribe de diversos tópicos.
Posso também fazer de regex. Eu posso botar aqui um ponto asterisco e subscrever todos os tópicos com meu traço. Posso fazer isso. Funciona. Então, se você quiser testar, testa aí. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou, enquanto o run estiver true, observa que eu inicializei o true. Ah, eu não falei. Atomic Boolean é como se fosse um thread safe Boolean que tem em todas as JDKs aí, mas desde a 8, que foi adicionado na 7. Então assim, tá como true. Então assim, enquanto não for chamado o shutdown hook, vai estar como true. Então enquanto estiver rodando, o que eu vou fazer? Eu vou dar o pull e depois eu vou consumir todas as mensagens retornadas para o pull. Mas lembrar que o pull ele sempre vai voltar o conjunto de mensagens que tem lá. Nesse pull, eu vou pedir um duration. O que é o duration? O máximo tempo de pooling. Eu já vi muitas pessoas que usaram aqui o máximo tempo de pooling permitido. Eu não recomendo, porque ele vai ficar pegando informações lá enquanto estiver. Recomendo que seja o mínimo possível. Eu boto 1 segundo, 500 milissegundos, para quê? Vocês vão entender aqui um ponto daqui a pouco, quando eu for falar de rebalancing. Eu falei até agora de rebalancing, mas rebalancing é muito importante. É no pull que eu digo pro meu broker e pro meu coordenador do grupo dos consumers que eu estou vivo. Então assim, se eu não fizer o pull, se eu demorar muito no consumer, essa thread vai morrer. Ela vai dizer assim, ó, próxima vez que ele fizer um pull, vai dar uma exception e falar assim, ó, esse consumer aqui não é mais válido. Ou vai disparar uma operação de rebalance. O consumer não é mais válido se ele tem transação. Aqui, se ele faz o commit manual, né? Se você fizer o commit manual e aquele consumer não for mais válido, ele vai soltar uma exception e você tá meio ruim das pernas, né? Depois, imagina que eu estou rodando esse software e vai ficar preso aqui até eu dar um Ctrl+C. Quando eu dou o Ctrl+C, ele vai entrar aqui nessa thread, vai setar o running para falso, vai dar um wait, e aí ele vai chegar, vai consumir todas as mensagens, vai ver o running tá falso. Ele sai disso aqui, ele fecha o consumer, e ele dá o cutdown, que era a hora que ele libera, e o processo termina. O processo vai terminar sem nenhuma exception, tudo rodando lindamente. Por isso que eu digo assim, dessa forma, se eu implementar dessa forma, é um at least once, quase um exactly once. Então, assim, ele vai consumir de forma lindamente. Eu já vi isso funcionando. A gente tem alguns consumers que rodam assim. Você dá um Ctrl+C, ele consome tudo, ele faz o commit, ele volta a funcionar. Quando eu rodo novamente o processo, ele vai voltar ao consumo do mesmo ponto que ele parou. Então é muito interessante implementar dessa forma. Mas se você observar uma coisa que eu falei, o ponto de parada, o ponto de consumo, né? Todo consumo, como eu falei lá nos vídeos anteriores, ele é no tempo, ele é orientado no tempo. Então eu tenho que dizer qual que é o offset que eu tenho consumido, né? E aí observa que eu não estou tratando offset nada aqui, né? Dentro do Consumer Records, eu tenho a informação de partição e offset. E é o que a gente vai olhar daqui a pouco. Vamos dar só uma olhada um pouquinho mais nesse consumer aqui e ver as informações que eu tenho nele, né? A primeira mensagem que o consumer irá consumir será definida pelo Out Offset Reset, que será usado somente na primeira execução. Então, dado um Consumer ID, um Group ID, ele vai olhar qual foi o último consumer desse cara que veio para essa partição aqui, que foi executado, vai olhar qual que é o valor de Out Offset Reset e vai definir aonde ele vai inicializar o consumo. Então é muito interessante você olhar o Out Offset Reset e sempre botar essa propriedade. A segunda informação é, cada método pull não poderá exceder Session Timeout. Opa, o que é o Session Timeout? É o que vai definir a minha operação de rebalancing. Então vamos dar uma olhada aqui no que é o Session Timeout, né? O Session Timeout é um timeout que detecta falhas do worker, do cara que está consumindo o tópico. Então assim, se eu não faço o pull mais do que um session timeout, pode ser bem menos, na verdade, assim, se o consumer identifica que não foi feito um pull por muito tempo, ele pode declarar aquele consumidor como inativo e você vai ter problemas para commitar o andamento, ou vai ter mensagens duplicadas, né? Por isso que eu digo que isso aqui é um at least once, se for bem implementado esse método consume, se ele não demorar muito. Então é muito importante você ter uma estimativa de quanto vai demorar esse método consume, né? É até interessante sim você saber o quê? Qual o número máximo de mensagens que eu retorno pelo consumo. E aí eu digo assim, dá uma lida nas configurações aqui. Você vai ver que tem uma hora que ele tem uma
Deixa eu dar uma olhada aqui. Key Serialize, Bootstrap Server, Fat Min Bytes. Observa que ele tem um número de bits. Ele tem um Max Partition Fat Bytes. Ele vai ter também algumas outras coisas, que é o número máximo de mensagens que vai ser consumidas, né? Ali está em bytes, não. Fat Max Byte, que é o número máximo de bytes que vai ser consumido por pool. Tá 50 megabits, tá um pouco alto, né? Então, assim, ele vai consumir bastante mensagens, né? Max Pool Interval, que é o tempo máximo que ele fica bloqueado ali fazendo pool. Max Pool Records, ó, ele faz no máximo 50 records por pool. Então, assim, pode ser que no máximo aqui você tem que consumir 50 records entre um pool e o outro, no máximo. Se você fala assim, pô, eu vou demorar muito para consumir essas mensagens, vou demorar, sei lá, um segundo para consumir uma mensagem, você vai ter que reduzir esse cara aqui baseado no seu session timeout. Todas essas informações de tuning são importantes. Outra coisa, é recomendável que o valor em média do tempo de consumo seja menor do que o Heartbeat Interval. O que é o Heartbeat? Eu vou mostrar como é que funciona o Heartbeat daqui a pouco. Mas é uma mensagem uma thread em background que vai ficando uma mensagem para o broker dizendo assim, ó, eu estou ativo, mas eu não fiz nenhum pull. É só para saber o quê? Se aquele consumer está ativo e se ele está fazendo pull. É uma mensagem que envia essas informações para o broker, né? A outra informação importante, que nesse consumer aqui, os offsets são comitados a cada 15 segundos. É só olhar o out-commit interval milliseconds. Nessa propriedade aqui, vai definir o quê? Ele está aqui, ó, 5 segundos. A cada 5 segundos ele pega qual foi o último pull que foi feito, e aí ele comita todas as informações daquele pull. Ele diz o quê para o broker? Olha, todas as informações aqui já foram processadas. Próxima vez, se esse cara morrer aqui, você vai me mandar só dados novos, né? Então é como se você está dizendo para ele assim, tá bem aqui agora, considera que eu consegui comitar todas as mensagens. Então assim, o commit nesse método nesse consumer que eu implementei aqui, ele está sendo feito pelo auto-commit, né? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é um cara desse com auto-commit como falso. Caso o consumo demore muito, né? No caso esse método demore muito, lembra que pode ser até 500 mensagens enviadas aqui para esse cara, né? Esse cara pode ser chamado até 500 vezes. Esse Kafka consumo será descartado do cluster, o que você vai dar uma exception na hora de comentar a mensagem, que vai dar uma exception ali e seu consumer vai ficar meio maluco, né? E uma operação de rebalance irá executar. O que é a operação de rebalance? A gente vai definir lá. Ele simplesmente vai dizer assim, ó, esse consumer, eu vou desconsiderar ele, vai chamar todos os consumers que estão ativos e vai dizer assim, ó, aquele consumer ele estava consumindo essas partições, eu vou redistribuir as partições. Então o rebalance é uma operação custosa, por isso a gente tem que estar muito ciente de como a gente implementa o método consume para que não exista rebalance. O ideal é que não exista rebalance. Assim, sempre vai existir, mas ele é uma operação custosa, ele para o processamento de todas as threads, né? Outra coisa importante, ele irá consumir qualquer mensagem enviada. A gente não mostrou lá no produtor como é que se usa a transação. Mas lembra que eu falei que é dado estatístico aqui, ele vai consumir o mais rápido possível, o maior número de mensagens possível. Então, se eu uso transação no consumo, no produtor, ele vai ter mensagens comitadas e não comitadas. Ele vai tentar consumir até as não comitadas, né? Isso vai depender do isolation level, uma propriedade que está lá nas propriedades do consumidor. Vamos dar uma olhada aqui no isolation level. O isolation level, eu vou ter o read uncommitted e o read committed. O default é read uncommitted. Então imagina que eu tenho um produtor lá que está enviando mensagens. Ele vai enviar mensagens não comitadas. E eu vou consumir mensagens não comitadas desse cara. Por isso que eu estou falando at least once. Aqui pode ser até mensagens que não precisariam estar ali, né? Se a gente quiser só mensagens comitadas, a gente tem que mudar essa cara, né? Mesmo mensagens enviadas por transações não finalizadas serão consumidas, né? Via propriedade. O modo de operação desse padrão é at least once. Então, sempre que você tiver um consumidor, ele por padrão será um at least once. Então, é muito importante você ter noção disso. Você implementar o consumo manual ou transação no produtor tem um impacto de performance. Eu não lembro agora o número, mas é um impacto até significativo. Então, assim, por isso é que é feito para ter o maior vazão possível, o maior throughput possível. Pode ser que seja até interessante você implementar esse
usando o at least once e depois fazer ao seu modo de processamento que ele seja idempotente, que ele, se ele receber mais uma mensagem, isso não altere o dado em si. Agora, a gente vai olhar um consumer que ele é exactly once. Vamos olhar esse consumer, vamos ver como é que ele funciona. Bootstrap Server, mesma coisa. Group ID, mesma coisa. Key Valid Serializer, mesma coisa. Auto Reset Offset, Auto Offset Reset, mesma coisa. Mas observa uma coisa, se eu quero que seja exactly once, é interessante eu botar um earliest, não latest. A mesma coisa do at least once, tem que ser earliest. E eu tenho que botar duas propriedades aqui muito importantes. O enable auto commit para falso e o isolation level para read committed. Eu só vou ler as mensagens comitadas. Então, eu só vou ler quando o meu produtor comita lá. E aí eu vou processar aquelas mensagens, né? A mesma coisa aqui, eu adiciono o meu shutdown hook e depois eu inicializo o meu consumer. Tem diferença aqui? Sim, vai ter diferença. Observa aqui, eu faço o pull. Depois do pull, eu itero por partições, né? É interessante notar que o consumo ele vai ser orientado por partição. Então você lembra que eu falei que eu só garanto ordem por partição. E o consumo ele tem que ser por ordem. Por quê? Se eu faço o commit de uma mensagem, eu não estou fazendo só o commit dela. Eu estou fazendo o commit de todas as mensagens anteriores à partição. É uma coisa importante, que é o último tópico que eu falar, que é o thread model. Não compartilhe Kafka Consumer entre diversas threads. Não faça o consumo da mensagem que seja em diversas threads. Isso você não vai estar agilizando nada. Você vai estar só dificultando o seu commit das mensagens. Esses consumers eles são temporais, orientados no tempo. Então é interessante que eles sejam orientados no tempo. Então eu itero por partições, pego todos os records dessas partições, processo eles, e aí eu pego o quê? Eu pego a último offset e comito ele. Mas tem uma coisa bem importante aqui. Eu comito ele mais um. Por quê? Quando eu comito ele, eu estou dizendo para o meu broker, para o meu consumer, que assim, eu quero que na próxima vez que você consuma dessa partição, você inicialize desse ponto. É importante saber disso, porque se você botar só o last offset, ele vai consumir a última mensagem novamente. A gente já teve diversas. Isso é complicado. É uma coisa que o Kafka faz tá dentro do design do Kafka, mas assim, é difícil de compreender. Tem uma mensagem aqui no Kafka Consumer, se você procurar mais um, você vai ver que ele explica o porquê é feito isso. Ele tem uma nota aqui. E, assim, muitas pessoas não leem a documentação. Inclusive, assim, eu já implementei coisas sem saber disso. Até porque quando eu comecei a desenvolver não tinha essa nota. Então a gente não sabia que tinha esse probleminha aqui. Eu descobri isso por bug de produção. A gente viu, a gente botou mais um, viu que funcionava. Depois foi vendo o código do Kafka, né? Como funcionava o consumer, o offset. Então, assim, se você for fazer um exactly once, é muito interessante botar um mais um. E aí, imagina aqui que eu tenho running aqui, imagina que eu recebo um Ctrl+C nesse cara, o que vai acontecer? Ele vai consumir todos os recordes desse pool. Quando for pro próximo pool, ele repara assim, opa, não tá mais... a JVM falou que esse processo tem que ser finalizado. Então ele vai dizer o que, ó, para de consumir aqui, fecha o Kafka Consumer, dá o countdown, fecha o processo vai parar graciosamente, ele não vai ter uma exception ali dizendo, pô, alguém matou esse processo, ele vai parar graciosamente. Isso, a gente tem diversos consumers que funcionam assim, que são exactly once, e é isso que eu falei assim, você não precisa ter aquele método complicado para se consumir mensagem, que você precisa ter um banco de dados auxiliar ali. Se você implementar corretamente o consumer, você vai garantir o exactly once. E o commit, eu recomendo ele ser síncrono. Por que ser síncrono? Se eu não botar esse síncrono e tem o método commit async, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui, vai fazer um pull e vai começar a consumir sem saber se esse cara deu certo ou não deu certo. Se esse cara não deu certo, ele vai retornar uma exception, dar uma olhada na documentação e você vai ver como funciona. Vamos lá, operação de rebalance aqui. O que é a operação de rebalance?
Operação de rebalance tem 3 triggers muito comuns, né? Que é um novo consumer iniciado, então a gente tem um consumer group, aquele consumer group está consumindo. Se eu inicializo um novo consumer, ele vai entrar naquela operação, né? O rebalance ele sempre vai acontecer durante o pool. Então, assim, ele vai esperar todo mundo dar um pull, e aí quando chegou no pull, ele distribui as partições e continua o processamento, né? Ele não vai dar um exception lá na sua thread. Ou um consumer é finalizado. Se eu dou um Ctrl+C, se eu mato um processo, se eu dou um scale down lá nos meus pods, né? Ele vai dar uma operação de rebalance para redistribuir aquelas threads lá. O consumer, ou um consumer com timeout de sessão. Lembra que eu falei? Eu tenho que consumir todos esses records durante um pool e outro. Se esse pool demorar mais que o session timeout, aqui ó, o session .timeout.ms, que é de, vamos dar uma olhada no valor, 45 segundos. Se ele demorar mais que 45 segundos, eu até vou verificar se isso aqui é do consumer, se ele demorar mais de 45 segundos, eu vou ter um problema aqui. E ele vai dar um rebalance. Então, assim, o ideal é que ele não dê rebalance. Quando ele executa o balanceamento de carga, o que o rebalance faz? Ele executa o balanceamento de carga entre os consumers. Então, observa uma coisa aqui, para e pensa. Se o meu consumer está dando muito timeout, ele vai ficar o tempo todo dando rebalance. Isso vai ter um impacto na vazão. Isso é muito importante, vai dar um problema no throughput da sua aplicação. Ele faz a distribuição de partições entre os brokers, é isso que ele faz. Pode haver perca de dados, né? Imagina que esse cara morreu aqui e ele não deu commit, então assim, ou eu botei o auto commit como false. Ele só vai dar um commit a cada 5 segundos. E aí ele deu ele já processou alguns, mas ele perdeu a partição, e aqueles métodos que já foram consumidos vão ser consumidos por outro consumer. Então, assim, é importante que a gente tenha o rebalance não aconteça para não haver perca de dados. Ela é uma operação stop the world. O que significa stop the world? Todo mundo vai parar quando tem um rebalance. Vai todo mundo parar ali no pool, fazer a distribuição das partições. Parece muito com o garbage collector, que para todas as threads, faz uma limpeza o garbage collector da JVM, faz uma limpeza da memória e depois continua o processamento, né? Por isso é uma operação custosa. Aqui eu botei como ficaria assim em execução. Imagina que isso aqui é o tempo, né? A gente tem o tempo de execução, eu tenho 3 consumers aqui, ele fica enviando heartbeat a cada intervalo lá que você definiu, e aí se tem um pull, se não tiver o pull aqui, dá um timeout aqui entre um heartbeat e outro, o que ele vai acontecer? Ele vai considerar que aquele processo morreu, né? Então assim, é muito importante não ter rebalancing. O rebalance ele é uma operação de forma que é basicamente, para entender ela, você tem que entender o heartbeat, o pull, o que o pull não pode demorar. Você tem que fazer tuning da sua aplicação, tem que saber quanto tempo demora para processar um record. Aí se você demora muito, muda o seu pull, o max pull records lá, dá uma olhada, dá uma lida. Por isso que eu falo que é importante ler a documentação do consumer, né? E por fim, aqui a gente vai finalizar a falar do modelo de threads, né? Lembra que eu falei que a chave é uma das coisas mais importantes do record, porque ele vai definir o particionamento. E aqui, se você tentar associar uma coisa, aqui eu falei que cada consumer vai consumir um conjunto de partições. Então, assim, se eu tenho um conjunto de records com a mesma chave, eu tenho a certeza de que elas vão ser consumidas em ordem e pela mesma thread, né? Isso eu não estou compartilhando o consumer entre diversas threads. Por isso que é importante não compartilhar o consumer entre diversas threads, para garantir que todos os meus registros são consumidos em ordem e que eu faço o commit de forma correta. Por isso, assim, o consumer vai consumir por partição. Ele vai ter um conjunto de partições ali. E essa partição, quem vai definir a partição é a chave. Mensagens com a mesma chave são salvas na mesma partição. E aí você influi aquilo que eu acabei de falar. Use
um Kafka Consumer por threads para facilitar os commits. Não tente pensar, eu vou pegar um consumer, vou compartilhar entre diversas threads para agilizar o processamento. Não faça isso, por favor. Se fizer, tenha muito cuidado com o que você está fazendo. Que você vai ter que fazer uma fila de commit para commitar a mensagem certa. Imagina que você está consumindo 20 records da mesma partição. Se um deles demorar mais, você vai perder essa informação quando você faz o commit. Se der um erro, você vai perder essa informação. Então é muito importante você ter ciência do que você está fazendo. Bom, é tudo isso que eu tinha para falar sobre Kafka Consumer agora, né? Se você tem alguma dúvida, manda a pergunta aqui, comenta aqui. Eu espero ter te ajudado. No próximo vídeo a gente vai falar de Kafka Stream e depois a gente volta falando um pouquinho mais a fundo de producer, de outras coisas relacionadas com o Kafka em si. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado.